Fortaleza, 7 horas. Em 5 segundos, Jornal da Clube. Jornal da Clube. Você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Bom dia para você que está aqui na Super Rádio Clube. Bom dia aqui, Clube AM 1200 kHz com 30 kW de potência. Muito bom dia, estamos começando o Jornal da Clube. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro do ano de 2013. Um certo dia, um líder político disse a seguinte frase: não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. O autor desta frase foi assassinado há 50 anos, no dia 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas. Há 50 anos era assassinado o presidente norte-americano John Fitzgerald Kennedy. Daqui a pouquinho a gente fala deste assunto aqui no Jornal da Clube. Vamos começar o nosso programa com o nosso show de notícias, Luiz Gilbar. As manchetes do dia. 7 horas e 2 minutos. A presidente Dilma Rousseff desembarca em Fortaleza daqui a pouco, às 10 da manhã. Ela vai anunciar investimentos na construção da linha leste do metrô de Fortaleza, orçados em 3,4 bilhões de reais, que faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. O anúncio da presidente será feito na Estação Central Chico da Silva, de onde vai partir a linha leste em direção à Estação Hospital Geral de Fortaleza. Além dos túneis, poços de ventilação e ligações subterrâneas de vias, a obra inclui uma estação de superfície e 12 subterrâneas. O investimento visa diminuir o engarrafamento de Fortaleza. A visita da presidente Dilma trata-se também, segundo a avaliação política, de gesto político de consolidação da aliança entre o PT e o PROS do governador Cid Gomes. Dilma também vai anunciar investimentos em mobilidade urbana para Fortaleza e Caucaia. Os recursos são para as obras selecionadas pelo PAC da mobilidade urbana. Além dos recursos do PAC, o Ceará ainda tem investimentos de 384 milhões em pavimentação urbana, que somados aos 5,7 bilhões vão totalizar 6,12 bilhões numa carteira de obras de mobilidade do Ministério das Cidades. Dando sequência à agenda da presidente, ela também assina o termo de compromisso, de novo, referente à refinaria Prêmio 2, entre o Estado do Ceará, a Petrobras, a FUNAI, o Ministério Público Federal, a Secretaria do Patrimônio da União e as comunidades indígenas Anassé de Matões e Anassé de Bolso. O objetivo do convênio é viabilizar a criação da reserva indígena Taba dos Anassés. Logo depois de assinar o serviço em Fortaleza, a comitiva da presidente Dilma segue para Horizonte, onde a presidente inaugura a primeira unidade de pronto atendimento UPA da cidade. A nova UPA vai beneficiar moradores de Horizonte e também de Pacajus. 7 horas e 3 minutos, 7 horas e 3 minutos, bom dia para você, você que está aqui no Jornal da Clube. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2013. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, decidiu ontem permitir que o ex-presidente do PT, José Genuíno, fique fora da cadeia até uma decisão definitiva da junta médica que vai analisar as condições de saúde dele. Segundo a decisão, Genuíno poderá ficar no hospital ou em casa. Condenado no processo do mensalão e preso desde a última sexta-feira, o deputado federal licenciado foi levado às pressas ontem com suspeita de infarto do complexo penitenciário da Papuda para o INCOR do Distrito Federal, localizado no Hospital das Forças Armadas em Brasília.
Defiro parcialmente o pedido formulado pela defesa do condenado para provisoriamente permitir-lhe o tratamento médico domiciliar, destacou Joaquim Barbosa na decisão. No começo da tarde de ontem, o presidente do Supremo havia determinado a realização de perícia em Genuíno por junta médica composta por 3 cardiologistas a serem indicados por diretores do Hospital Universitário de Brasília, da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, UNB. O ministro fixou prazo de 24 horas devido à urgência do caso. Quando recebeu o resultado da perícia, o ministro Joaquim Barbosa vai decidir sobre o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa de José Genuíno. Na decisão na qual estabelece que Genuíno não votará por hora para Papuda, Joaquim Barbosa aponta contradição em informação que recebeu do juiz titular da Vara das Execuções Penais, o juiz Ademar Silva de Vasconcelos, sobre o estado de saúde do ex-presidente do PT. No despacho, o ministro do Supremo destaca que tomou a decisão em virtude de informações que foram transmitidas a ele há pouco por telefone pelo juiz da Vara das Execuções Penais. As informações vindas de Brasília é que a situação do deputado Genuíno está estável. 7h04, por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, quinta-feira, dia 21, a arquivar a ação penal em que o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, conhecido como Tiririca, do PE de São Paulo, ele que é cearense, aqui da região da Pipoca, era acusado de omitir a relação de bens apresentada à Justiça Eleitoral em 2010, além de usar a declaração falsa de que sabia ler e escrever. O plenário do Supremo julgou a apelação do Ministério Público Eleitoral de São Paulo contra a absolvição de Tiririca. Em 2010, o juiz Aloysio Silveira, da primeira zona eleitoral de São Paulo, absolveu o deputado das acusações por entender que bastava o conhecimento rudimentar da leitura e da escrita para que Tiririca não fosse considerado um analfabeto. A maioria dos ministros do Supremo seguiu o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Ele entendeu que a denúncia do Ministério Público Eleitoral de São Paulo não foi investigada corretamente e usou notícias veiculadas à imprensa para justificar a Além do ministro Gilmar Mendes, votaram pelo arquivamento da ação contra o deputado cearense Tiririca os ministros Luiz Roberto Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e também o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa. Assim, por 10 votos a 1, o Supremo decidiu que Tiririca não é analfabeto e que vai continuar deputado federal em Brasília. Se o Tiririca fosse chamado a comentar o assunto, ele diria assim: ainda vai, abestado. 7h07, o ministro da Saúde o Ministério da Saúde liberou o repasse de 363 milhões de reais para municípios de todo o país intensificar o combate à dengue. A decisão está publicada em portaria, publicada no Diário Oficial da União. O levantamento divulgado na última terça-feira revelou que mortes por dengue dobraram no Brasil. Segundo a portaria, a medida visa intensificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da dengue antes de seu período sazonal, com a realização de ações de combate ao vetor. Os recursos para o combate à dengue fazem parte do Fundo Variável da Vigilância em Saúde. A liberação do dinheiro será feita, segundo o governo, em parcela única, destinada aos fundos estaduais, municipais e também ao Distrito Federal. 7h09. 7h09. Bom dia para você que está aqui no Jornal da Clube. A presidente Dilma Rousseff chega daqui a pouco na base aérea de Fortaleza. E entre os assuntos que ela deverá conversar com os jornalistas está sobre a propalada reforma ministerial que a presidente deve anunciar para o mês de dezembro. Com a proximidade da reforma, crescem as especulações sobre a possível ida de Ciro Gomes para o Ministério da Saúde. Nos bastidores da Secretaria de Saúde do Estado, já existe a movimentação entre servidores quanto à suposta saída do secretário para assumir um cargo do primeiro escalão em Brasília. No Ceará e em Brasília existem conversas nesse sentido. Está havendo um burburinho muito grande
Grande confirmou um deputado estadual muito próximo a Ciro Gomes. Outro parlamentar federal disse que a conversa no momento do Congresso é que Ciro realmente vai ser convidado pela presidente Dilma para o Ministério da Saúde em substituição ao atual ministro Alexandre Padilha, do PT, que vai deixar o governo para ser candidato ao governo de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. A expectativa é que a presidente Dilma possa dar alguma pista sobre o convite ou não a Ciro Gomes ainda hoje aqui em Fortaleza. O presidente, repito, chega já às 10 da manhã na base aérea de Fortaleza. Ela será recebida pelo governador Ciro Gomes e vai assinar a ordem de serviço para o início das obras da linha leste do metrô, juntamente com o governador do estado. O governador que esteve, inclusive, ontem na Assembleia Legislativa. Isto é um assunto para o repórter Jonas Melo. 7h11. Chegando com as informações. Hoje, Jonas Melo, um dia histórico para os americanos, eu diria para o mundo. Há 50 anos, Lee Harvey Oswald detonava a cabeça do presidente John Fitzgerald Kennedy. 7h11. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Bom dia, você, Renato. Bom dia, Luizinho Barros, os milhares de ouvintes que sintonizam nesta manhã ensolarada o Jornal da Clube, sexta-feira, 22 de novembro de 2013. Aqui na Assembleia Legislativa, movimento calmo, logicamente, que 5 oradores aparecem no painel para 90 minutos, 15 minutos na tribuna da Assembleia. Fernando Hugo, Eliane Novaes, Fernando da Pessoa, Ronaldo Martins e Heitor Ferre. Já no segundo expediente constam 3 oradores, professor Teodoro Ferreira Aragão e o doutor Pierre. A Comissão de Criação de Novos Municípios e Estudos de Limites e Divisas Territoriais da Assembleia Legislativa do Ceará realiza audiência pública hoje para tratar sobre os problemas de limites entre Crateús e municípios circunvizinhos. A iniciativa do debate partiu do coordenador do projeto Atas de Divisas Municipais, georreferenciadas do Estado do Ceará, o deputado Neto Nunes, do PMDB, e vai acontecer às 9 horas no auditório da creche 13, no município de Crateús. O deputado Zé de Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, tem acompanhado o secretário da Saúde, Ciro Gomes, nas visitas aos hospitais, policlínicas e UPAs em Fortaleza, nos horários mais diversos, Renato, como nas madrugadas, ao amanhecer e à noite. O presidente da Assembleia tem trabalhado muito com relação a essa questão. Esse esquema irá se repetir no interior em várias oportunidades. Nos próximos dias, Ciro vai anunciar junto com o Zezinho o fim do piscinão do HGF. Será uma coletiva de imprensa, porque Ciro vai, com certeza, segundo as informações, ser convocado aí para ser ministro da Saúde. A presidenta Dilma Rousseff, o governador Ciro Gomes e o secretário da Infraestrutura, Adair Pontinelli, assinam logo mais às 10 horas a ordem de serviços, das ordens de serviços das obras civis da linha leste do metrô de Fortaleza. E também, na ocasião, Dilma vai anunciar os investimentos em Fortaleza e região metropolitana referente ao Parque 2, Mobilidade Urbana, cujo principal projeto é a modernização da linha leste que liga Fortaleza a Calcaia na região metropolitana. A solenidade está prevista para as 10 horas na área de armazenamento das tuneladoras, ao lado da estação Chico da Silva, na Avenida do Imperador 04. Também durante a solenidade, a presidenta vai assinar o termo de compromisso para o repasse de R$1 bilhão do orçamento geral da União para a linha leste do metrô e também o termo de compromisso que cria a reserva indígena Anacé. A presidenta da Petrobras também está no Ceará. Aí a agenda da presidenta, logo mais 8 horas, com certeza já saiu de Brasília, está com certeza vindo a Fortaleza, 9 horas e 30 minutos, chega na base aérea. Às 10h45 acontece a cerimônia de anúncio de investimentos do Parque 2, Mobilidade Urbana. Às 12 horas e 35 minutos, deslocamento para o município de Horizonte. Às 13 horas e 15 minutos, cerimônia de inauguração da unidade do pronto atendimento UPA 24 horas de Horizonte e Pacajus. E às 14h30, deslocamento para Fortaleza. Às 16h30, vai a Brasília. E às 20 horas, chega na capital federal. O governo federal vai investir 508,5 bilhões em ensinamento básico. Mas essa informação eu trago já, porque ontem eu conversei com o governador Ciro Gomes, quando estava no anexo da Assembleia, e ele disse, Renato, aos jornalistas que na hora que me chamarem, eu direi o que sei.
disse Cid, com relação à denúncia feita nas páginas amarelas da revista Veja do esquema de superfaturamento envolvendo empreiteiras. Vamos ouvir o que diz o governador. Na hora que me chamarem, eu direi o que sei, né? Isso é tradicional. A imprensa inteira do Brasil está registrando um conluio que existiu durante muitos anos em São Paulo para superestimar, né, preços na construção de linhas de metrô. Isso é muito comum. E eu disse aqui também, as empreiteiras de grande porte tentaram sabotar a licitação do Cinturão das Águas, porque diziam que os preços estavam baixos. Isso já aconteceu muitas vezes e vai acontecer outras tantas. O que a gente não pode é se render a isso. A gente tem que resistir a isso, é isso que eu estou fazendo e estou disposto a falar o que sei em qualquer lugar, em qualquer hora e a qualquer pessoa. E ponto final, né, Renato? E dizer a você que o governo federal vai... É verdade, é verdade. Aliás, tem uma notícia aqui de última hora, viu, Jonas Melo, dizendo que amigos e parentes daquele bandido, daquele corrupto pizzolato que fugiu para a Itália, estão dizendo que ele estava deprimido e poderia cometer suicídio caso fosse preso junto aos réus do mensalão. Quer dizer, o sujeito rouba, depois que é condenado e pensa em se matar, né? Gatice, né? Por que ele não pensou antes de fazer o roubo, de participar da roubalheira? Mas é bom porque ele já deve tirar pros quintos, né? É engraçado. Pensou isso, aí por isso ele tinha que fugir, porque ele ia se matar dentro da cadeira, ele tinha que pagar, era a pena dele, safado, corrupto, ladrão. É isso, Olha isso só, que ele é. Renato, essa informação que acaba de chegar aqui, nos municípios de Canindé, Itatira, Madalena e Santa Quitéria, a população está apavorada com a atuação de um suposto vendedor de imóveis que está infectado com o vírus HIV. Ele chega nas casas e, quando não consegue vender nada, ataca as pessoas com uma seringa contaminada com sangue. Quem é? Ele ataca as pessoas... Onde é isso? Na região, nos municípios de Canindé, Itatira, Madalena e Santa Quitéria. A população está apavorada com esse rapaz. Não é lenda urbana, não? Não, ele é vendedor de imóveis. Aí, quando não consegue vender o que quer, ele ataca as pessoas com a seringa, com sangue, segundo informações, contaminada com HIV. Certo. Isso é terrível, mas a polícia... Isso é crime, isso, e tem um detalhe, isso é crime. A pessoa portadora de HIV não pode sair com a seringa, com sangue contaminado, ameaçando contaminar as pessoas. Isso é crime, ele pode ser preso e devidamente processado. E o governo federal vai investir 508,5 bilhões de reais em saneamento básico em todo o Brasil. O repórter Paulo La Sálvia está em Brasília e traz mais informações. A 5ª Conferência Nacional das Cidades foi aberta pela presidenta Dilma Rousseff com um anúncio de 508 bilhões de reais para o Plano Nacional de Saneamento Básico. O decreto assinado pela presidenta prevê investimentos no setor nos próximos 20 anos. Boa parte desses investimentos vai para um dos grandes gargalos de infraestrutura do Brasil, que é a oferta de esgoto encanado e tratado na casa das pessoas. Segundo o IBGE, 46% das residências brasileiras não têm acesso a este serviço. É por isso que o Plano Nacional de Saneamento Básico tem como metas universalizar o acesso à água potável e ao esgoto encanado e tratado. A presidenta defendeu que o país parou de investir em saneamento nas décadas de 80 e 90 e que nos anos 2000 o investimento no setor foi multiplicado mais de 100 vezes. No Brasil, o governo federal não investia em saneamento. Não investia. Saneamento que eu estou falando aqui é água tratada, é esgoto sanitário, com tratamento e oferta de esgoto sanitário, é política de resíduos sólidos e é também drenagem. Este passivo que nós herdamos, por termos hoje até uma razoável, mas não suficiente, política de garantia da oferta de água, nós não temos de esgoto tratado. E isso é grave, porque isso afeta a saúde, não só da população adulta, mas sobretudo das crianças e dos jovens. Por isso o esforço que o governo faz, mesmo não sendo responsável, porque a Política Nacional de Saneamento atribuiu aos municípios e ao Estado, mas nós participamos com efetivos recursos, 93 bilhões de reais do meu governo. O Plano Nacional
Nacional de Saneamento Básico trata ainda de outras questões como a limpeza urbana, a coleta seletiva e o tratamento e destino final do lixo produzido na cidade. Estes pontos são de responsabilidade dos municípios, que também precisam desativar os lixões até agosto do ano que vem. O tema da casa própria também esteve na pauta. A presidenta Dilma Rousseff fez um balanço do Minha Casa Minha Vida. O programa já contratou 2 milhões de moradias e construiu 1.400.000 desde o começo de 2011. Já até o fim do ano que vem, a meta é a contratação de outras 750.000 unidades habitacionais. Dilma Rousseff afirmou que o Minha Casa Minha Vida garante um direito do cidadão. O Estado brasileiro, não é um governo só, o Estado tem obrigação para certa camada da população de contribuir para ela ter acesso à casa própria. É essa a questão. Daí porque esse é o programa em que o governo federal gasta mais com subsídio. Nós, de fato, subsidiamos a casa própria para a população mais pobre desse país. E não é uma questão de esmola, não é uma questão de dádiva, não é um presente, é uma obrigação e, portanto, da parte do Estado, e é um direito do cidadão e da cidadã, da parte da população. Essa é a diferença fundamental desse programa. Ele foi feito para cidadãos e para cidadãs, com direito pleno e direito ao dinheiro público. Mas como o déficit habitacional ainda persiste no Brasil, foi criado um grupo de trabalho para discutir o assunto sob a coordenação do Ministério das Cidades. A ideia é que a discussão seja feita a partir da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, com a participação de toda a sociedade, como explica o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro. Nós temos que avançar muito, porque nossos desafios são outros agora. Se hoje eu já tenho a minha casa própria, se minha rua está saneada, se eu já tenho o meu coletivo, o meu transporte para chegar no meu trabalho, eu tenho outras necessidades, vou ter sempre. Acho que a gente quer sempre melhorar de vida e cada conquista que a gente tem, a gente se remete a outra conquista. E é esse o desafio do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Eu acho que é isso. Nós estamos juntos discutindo esse marco legal, avançando nesse marco legal, pautando o nosso Congresso Nacional, que nós vamos precisar dele, para muitas conquistas, continuando nessas políticas que temos, e aí nós vamos avançar para ter essa estratégia de desenvolvimento urbano integrado para as cidades brasileiras. A 5ª Conferência Nacional das Cidades vai até o próximo domingo em Brasília, com a participação de delegados e delegadas de todo o país. O tema é reforma urbana e os desafios que o Brasil está enfrentando para melhorar a vida da população nas cidades brasileiras. De Brasília, Paulo La Sálvia. O líder do PMDB, senador Eunício Oliveira, acompanha hoje a presidenta Dilma Rousseff em visita ao Ceará. O PMDBista embarcará junto com a presidente, já embarcou, em Brasília, e com certeza vai cumprir a agenda ao lado do governador Cid Gomes e das lideranças políticas do Estado. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, Renata Fossemi, ela é ligada ao governo do Estado, ela emitiu uma nota pública, atenção. Dizendo o quê? Desmente a afirmação de que um órgão teria confirmado a aproximação de uma onda gigante no litoral cearense. Ah, isso aí é lenda urbana. Mano. Ia acontecer dia 24. Dia 24, era uma onda gigante que ia varrer Fortaleza do mapa. É um tsunami. Então isso aí é conversa para boi dormir. Quem estiver ouvindo o programa não se preocupe não. Pode comprar fiado, fazer o que quiser que não vai ter tsunami não, negado. O dono da bodega pode continuar fazendo vale, que Fortaleza não vai se acabar com essa... Ela pode se acabar com outra coisa, Fortaleza, com os bandidos, com os assados, mas com o negócio de onda não vai não. E para concluir o nosso trabalho, dizer a você que por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem arquivar a ação penal em que o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, do PR de São Paulo, o famoso Tiririca, era acusado de omitir relação de bens apresentando à Justiça Eleitoral de 2010, além de usar declaração falsa de que não sabia ler nem escrever. Mas o Tiririca disse que quem pensa que ele não sabe ler é abestado. Portanto, essa é a nossa participação. Mas já você também chegou a última informação aqui que em sobrelhante sustentação oral, o presidente da União dos Vereadores do Ceará, Aldir Mota, na qualidade de defensor, arguiu as nulidades de vícios presentes dos atos arbitrários
que atentava ao mandato do vereador Herbert Mota, do PSD. O Poder Judiciário decidiu com liminar manter o vereador de Baturité no cargo. Com certeza foi aplaudido pela população do município de Baturité. E daqui a pouco tem sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa, sob o comando da minha diretora, que tem à frente hoje Manuel Duca da Silveira, que faz parte da mesa, porque José Albuquerque estará na comitiva da presidenta Dilma Rousseff. Da Assembleia ao vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Muito bem, 7h25, a presidente chega já às 10 da manhã na comitiva aqui de Brasília. Ela vem, evidentemente, acompanhada de alguns políticos aqui do Ceará, entre eles o senador Eunício Oliveira, do PMDB, que vem no jato presidencial